E aí pessoal, tô de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 260 vitórias, 3 empates, 6 derrotas por enquanto e finalmente chegamos nos 2401 de rating. Vamos continuar a série por mais um tempo, não sei até quando, mas eu vou lançar o desafio mais uma vez aqui e antes disso, não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha e considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, que eu acho bastante improvável. Vamos lá. Buscando alguém de 2301 até 2501. Vamos tentar manter o rating. Primeiro acima dos 2400, depois a gente pensa, né? Em subir além disso. Só que eu acho que teremos um problema aqui. Vai demorar o adversário e eu vou ser obrigado a falar do link de afiliado e de novo não consegui falar. Caramba, nem cabe o nome do cara ali. Inglesa. Vamos jogar E6, depois eu explico aqui, pra ele não abortar a partida. Vou ter que empurrar o relógio pra lá? Depois eu volto, né? Teodópolis Marcos Aurelius. Ok? Vou empurrar, depois eu volto ali. Se ficar um pouco torto, peço desculpas e segue a vida, né? Vamos deixar aqui. 2303. Caraca, o nome mais comprido aqui, né? Que adversário. Tá. Acho que não tá torto. 2303. Fotinho de um cachorro. Simpático. Beleza, então vamos lá. Ele jogou C4. Então a gente está fazendo um repertório com E6, cavalo F6 e E6, né? Então se joga D4, cavalo F6, E6, Ninja Índia, Índia da Dama e por aí vai. E6 aqui ele jogou G3, então aqui eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. Índia da Dama não faz sentido, o cara vai jogar bispo G2, eu vou ter que fazer um lance esquisito, né? Um C6, um D5 já definindo. Posso fazer cavalo F6, claro, mas eu não vou conseguir fazer Ninja Índia, não faz sentido jogar bispo B4 no vazio. Então não tem como fugir muito aqui. Eu vou ter que jogar cavalo F6 e jogar D5. Então quando você joga Ninja Índia da Dama, você vai ter que estar acostumado também a fazer essa formação, que não é muito longe também da Ninja Índia e da Índia da Dama. Jogou cavalo F3, estamos jogando a abertura hatch. Não é catalã. Catalã é só quando tem um chegue em D4. Essa ordem me permite o D4, que é um lance legal. Eu acho que eu vou jogar D pro C4 aqui, que é um planinho bem genérico que eu gosto de jogar de pretas. Eu já joguei bastante isso aqui no passado. Outra opção é jogar bispo E7 normal. Bispo E7, roque, roque. Mas eu vou jogar DC4 direto, que tem umas ideias interessantes aqui. Vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele vai dar cheque ou não vai. Jogou cheque direto. C6 é interessante, dama C4, B5. Mas eu vou tentar fazer cavalo D7, será? C6, como é que é? Toma, B5, dama C2, bispo B7, né? Vamos fazer o cavalo BD7 aqui, que é bem padrão. E agora eu vou jogar A6 preparando B5 e bispo B7. Aqui dama C2 é o lance correto. Vamos ver se ele sabe o que ele está fazendo. A4 não evita B5, né? Mas inclusive potencializa o B5, né? Porque se eu jogar B5 ele tomar, cai a torre aqui, né? Então eu vou jogar B5 aqui. Ele não pode tomar, porque ele perde uma torre. Ele tem dama C6, mas aí torre B8 e bispo B7. E depois de dama C2 eu tenho uma posição muito agradável aqui já. Essa é a ideia nessas estruturas, fazer B5 e combater o bispo de G2. Que aí seria o bispo como se fosse uma catalã, né? Isso aqui é uma abertura hatch, mas fica muito parecido com uma catalã. Bispo B7 eu joguei aqui, combatendo o bispo dele, claro. Ele pode trocar, mas eu tô super feliz aqui, né? Tomou, tomou, vou tomar de dama. Ah, não posso tomar de dama em A8. Ah, que interessante. Isso é ligeiramente incômodo pra mim, né? É muito agradável tomar de dama e jogar C5, só que o peão tá caindo, né? É, eu não tinha opção, né? Tem que jogar bispo B7. Curioso, nunca vi essa ideia. Vou ter que tomar de bispo. Não posso dar o peão aqui, né? Não. Vou tomar de bispo, tudo certo. Posição tranquila, uma posição meio xoxa, na verdade. Meio igualada aqui. Eu acho que eu vou jogar C5 logo. Dá um pouquinho de receio, né? Porque eu tô mal desenvolvido aqui, mas
É uma posição que costuma sair bem as peças aqui. Então, roque. Bispo E7 é uma opção. Acho que eu vou jogar C5 mesmo. Tem muita análise. Ele tende a jogar D3 aqui, que é um pouquinho passivo, né? Daí eu vou jogar bispo E7. Ele pode fazer cavalo C3. E aí costuma chegar a dama B6 aqui, defendendo o peão. E tende a ser tranquilo. Como já trocou o peão de A e já trocou uma torre, é uma tendência boa de igualdade aqui. Mas ainda a gente tem um pequeno desequilíbrio de estrutura, né? Ele ainda, eu tenho dois peões aqui, ele tem esse peão isolado. Jogou D3, que é o lance que eu queria ver. Bispo D6 não sei se é bom. Bispo D6 fica meio esquisito aqui, né? Bate no peão, eu vou jogar bispo E7 mesmo. Eu dificultaria bispo F4, mas não tem problema. Vou jogar assim. E eu tenho um jogo bem livre aqui. Roque, torre C8. Eu vou tentar criar alguma coisinha na ala da dama. Aos poucos. Ele tem que jogar bem humilde aqui, eu acho. B3, bispo B2, né? Ah, o C3 é interessante. Pra tocar no peão, né? Acho que eu vou jogar dama B6. Ele tem um dama B3 interessante, que é temático aqui. Esse dama B3. Cavalo A3 um pouco esquisito, mas pode ser. Interessante esse. Eu não quero jogar B4, porque ele ganha essa casa. Vou jogar dama B6 aqui, que me incomoda um pouco, na verdade. Esse P3, cavalo D5, né? Dama B3 é um pouco chato aqui. E aí bispo C6, cavalo E1. Aí talvez cavalo D5, né? Porque dama B3 ele quer forçar a barra, né? Ele quer que eu faça B4 aqui. No momento não vai ser bom pra mim, né? Porque a dama B6 potencializa ainda mais o cavalo C4. Nem assim seria ruim pra mim, mas aí talvez o branco tá um pouquinho melhor. Pouca coisa. Então a gente tá bem conectado com a abertura ainda, né? Que é o planinho de pegar a diagonal. É expandir aqui com o B5 e eu ainda tô num padrão mais ou menos conhecido. Jogou dama B3. Vou jogar bispo C6, aqui não tem outra opção para defender o peão. Não quero jogar B4 aqui. E se ele fizer cavalo E1, aí cavalo D5 interessante para não trocar. Para dar mais um tempo a conseguir trazer minha torre para B8. Porque se cavalo E1, cavalo D5, E4, ele enfraquece muito, né? Eu posso até voltar daí e questionar o que ele fez. Em último caso, eu posso trocar em G2 e jogar B4 e é uma posição meio triste, mas não tem porque eu perder essa posição também. No máximo estaria um pouco inferior. Bispo F4, e aí já provoca até um cavalo D5, me parece bom. Ou simplesmente roque, né? Roque, talvez cavalo E5. Aí eu troco, ele troca. De novo posso fazer o cavalo D5 se eu quiser. Ou posso trocar em G2. É, tá muito difícil fugir da igualdade aqui. Mas vamos pensar. Cavalo D5 direto é um candidato. Se cavalo E5, cavalo F4 eu posso? Não posso, né? Direito. Bispo C6. Cavalo por E2 cheque. Rei G2 tá caindo cavalo em D7. Aí não consigo, né? Eu acho. Tá, vou fazer o roque então. Ele tirou torre B8, né? Que é o lance que eu queria fazer pra defender o peão. Mas já já vai chegar cavalo D5 no próximo lance. Talvez. Eventualmente. Não, vai chegar sim. A não ser que ele faça cavalo E5, né? Aí. Eu realmente não sei como é que eu vou defender o peão, pra ser sincero. E assim, quando você começa a subir de nível, enfrentar adversários mais sólidos, com repertório sólido assim, né? Tipo uma Hatch, uma Catalã. Se o cara jogar muito filme de brancas, é muito difícil desequilibrar. Né? Por isso que muitas vezes a questão do tempo entra como um fator, né? O apuro de tempo. Agora eu tô até pensando, eu tinha dama B7, será? Numa B7 era agradável, não é? Porque o dobro ele oferecer empate. Aí não, né, gente? Estamos aqui pra jogar xadrez, né? Esse era bom, né? Dificultaria ali essa gracinha dele. Se cavaleiro um cavalo D5, eu chego muito bem. É. Não vai ser ruim, Rocha, jamais vai ser ruim, Rock, né? Mas é um lance. Deixa ele à vontade, eu acho, agora. Ele vai conquistar o plano posicional dele.
Vamos tentar desequilibrar de alguma forma aqui. Aí são aquelas posições que você vai ter que começar a forçar um pouco a barra aqui pra desequilibrar, né? Acontece às vezes também. Então vamos lá. Eu tomo em G2 ou não tomo, primeira coisa, né? Acho que não muda muito, né? Acho que eu vou ter que. Acho que eu vou tomar de toda forma. Eu posso tomar aqui primeiro também, né? Hum. Cavalo E5. Muda alguma coisa? Também não muda nada, né? Como é que é? Toma, toma, toma. Toma aqui, é possível? Toma aqui, toma aqui. Não, aí torre 8, né? Vamos tomar aqui. Ah, eu tenho o cavalo D5 de novo, né? Aqui é bem menos forte, né? Porque eu não tô ameaçando pegar o B. Mas eu posso fazer esse, né? Eu acho. Se puder D5 eu tomo de E, claro. E não acho que ele pode explorar meu cavalo, né? Em D5. Eu acho. Mantenha a atenção. Isso aqui era super agradável, bispo G2. Mas aí eu teria um pequeno probleminha aqui no peão do C4, de B5. Mas dama B7 era melhor, mantinha mais as peças, né? E E4 agora, sei lá, tem que analisar esse. E4 é um lance que ele não quer fazer, né? Ele enfraquece, ele fecha o bispo bastante. Eu posso considerar um F6 aqui, que sinceramente não parece bom, mas é um lance. Eu quero fazer H6 e torre C8, uma coisa assim. H6 porque eu quero tirar os temas de mate aqui, né? Daqui a pouco vai entrar a torre dele em jogo, vai começar a ter alguns temas aqui. Então aqui eu tô jogando totalmente para manter as peças, é meu único objetivo, né? E ele não consegue tirar meu cavalo daqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô explorando a desvantagem do cavalo A3. Se o cavalo tivesse em C3, eu não teria essa casa. Então aí entra um pouco da comparação, né? Se eu pensar, pô, se o cavalo tivesse em C3, eu não teria esse. Então eu vou aproveitar e fechar a diagonal mesmo. Por exemplo, torre C8 me dá um sentimento ruim aqui de ficar nessa coluna. Acho que tá tranquilo, mas não sei. Vou começar com H6, que é um lance útil em todos os casos. F6 eu me livraria dos ataques de mate também, do mate na oitava fileira, mas F6 enfraquece aqui. Eu não quero enfraquecer esse ponto tão rápido, né? E quando eu falo da questão do tempo, eu não falo da questão de tentar ganhar no mouse, jogando mais rápido. Às vezes acontece isso, claro. Joguei várias partidas no tempo assim. Mas muitas vezes eu consigo ganhar no tempo por conseguir jogar mais rápido, mas assim, presencialmente seria igual, né? Quando você se vê como favorito numa partida, a velocidade é uma coisa que tem que entrar a seu favor também, né? Eu falo brincando pra vocês sempre que o Carlsen não é melhor que vocês. O Carlsen joga mais rápido que vocês, essa é que é a diferença. Se você tivesse um ano pra fazer seus lances, talvez você jogaria parecido com o Carlsen. Na prática você não vai jogar, mas você entendeu o que eu tô dizendo, né? O xadrez é um jogo que depende muito da questão do tempo. Então, você conseguir reagir mais rápido, ter uma intuição melhor, colabora bastante mesmo pro seu nível. E ele tá criando um jogo, ele tá me dizendo que eu não tenho muito o que fazer aqui, né? Eu tô sem plano. E isso me incomoda um pouco. Realmente me incomoda um pouco. Fazer um bispo F8, totalmente sem ideia aqui. Se ele enfraquecer muito, não me incomoda ainda ele sair avançando. F4, H4, E4. Então eu posso provocar também. É outro jeito de jogar essas posições. Você provocar seu adversário. Jogar de maneira sólida. Jogou bispo G3. Eu tenho uma dificuldade tremenda aqui, né? Com as minhas peças aqui. De criar alguma coisa. O B4 é um lance que parece pouco promissor também. Eu vou tentar um dama A5 aqui sem muita ideia. Pra tentar invadir em D2. Tentando incomodar meu adversário, né? Tô pior no tempo, mas ele tá começando. Já entrou no Blitz, né? Tá com 4 minutos, mas a vantagem é grande, né? Ainda. 2 minutos de vantagem é muita coisa. Agora baixou 2 minutos, tá indo pra o quê? 1 minuto e meio. Temos um impasse de novo aqui na posição, né? Bispo F3, um lance interessante. Dama B4 eu posso fazer? Não, não, né? Ele toma em D5, eu tô quase perdendo aí. Dama A4, será que é um lance? Uma 4 é um lance esquisito, né? Vou fazer um dama A6. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô tentando manter. Eu não consigo fazer nada, né? De útil aqui. Talvez torre A8 é um lance, né? Talvez torre A8. Então essa é uma habilidade que você desenvolve também. Que é, às vezes não fazer nada. E é difícil não fazer nada. E tentar pequenas ideias, pequenos incômodos, né?
Dá pra ganhar muita partida assim e os caras fazem isso o tempo todo, os caras muito bons, tá? Isso é parte mesmo do arsenal de ferramentas, né, de um jogador de xadrez. Conseguir não fazer nada de maneira construtiva, né? Incomodar sempre um pouquinho e não deixar nada de ruim acontecer com a sua posição, né? Conseguir jogar rápido aí quando necessário, fiquei atrás um tempo, mas estou acelerando, ou seja, estou conseguindo mostrar mais consistência nos lances aqui, no momento que vai ser difícil ele jogar bem, porque ele vai ficar sem tempo. Então, explorar a velocidade é uma coisa importante. E, de novo, quando eu digo velocidade, não estou falando de jogar mais rápido no mouse, mas sim de ter raciocínio um pouco mais rápido. H4 está começando a se enfraquecer agora. Esse é o tipo de lance que eu queria ver. Cavalo F6 é possível aqui? Já é interessante, né? Eu vou jogar dama 4 mesmo. Eu queria manter as damas, ainda mais que ele enfraqueceu o rei dele agora, né? Vamos fazer um bispo E7. Forçar ele H5. Que é bom pra ele em alguns casos, mas por outro lado também esse peão G4 fica mais solto, né? Jogou E3. Interessante. Eu vou jogar dama 4 aqui. Confesso que eu tô sem ideias. Ele vai trocar as damas. Tem umas ideias aqui, né? Uns cavalo E3. Torre pro G4, interessante, né? Não funciona, né? O que ele quer fazer? Cavalo D4 aqui? Eu não tenho torre A2? Não tem golpe aqui, né? Cavalo D4 eu tomo. Olha como é importante ter o H6 aqui. Senão ele poderia estar invadindo com ideias de mate, né? Essa posição. Pois é, mas não parece que vai dar certo esse lance, né? Super arriscado essa decisão. Cavalo E3 eu posso fazer? Não, né? Cavalo E3, peão toma, torre B2, tira o rei, né? Tá, acho que eu vou tomar aqui mesmo. Isso P7 é interessante. Ah, esse P7 talvez ganhe. CD deve ser bom, mas esse aqui não parece bom pra caramba? Porque eu vou tomar em B2 e tem um cavalo E3 na voadora aqui. Cavalo B5 acho que ele perde, né? Com torre B2. E esse aqui, torre B2 e cavalo E3 também. Ele se criou um tema aqui, né? Entrou numa cravada aqui complicada. Essa cravada aqui, né? Ele viu torre B2? Caramba, porque se o cara vier aqui, o cara toma o peão instantaneamente, né? Loucura esse lance. Vamos cavalo B4. Interessante o que ele fez até. Cavalo D3, torre D1, né? Incrivelmente ele tá se aguentando aqui. Vou tomar esse primeiro. Vencer aqui. Difícil defender esse peão. Extremamente difícil. E torre D1, cavalo C2 ganha, né? Toca o cavalo, ameaça cavalo E3 aqui. Essa cravada aqui, sem querer, ficou um negócio, um pesadelo pra ele do nada, né? Sem querer não, né? Óbvio que minha torre foi pra sétima porque é uma casa boa. Mas a importância do H6, como eu mostro aqui, evita vários temas de mate que ele poderia entrar com mate, né? Agora que já tem essa casinha de escape boa. Acho que ele vai jogar torre D1. Cavalo A3, aí acho que eu tomo. Torre C3 e bispo A... Ah, cavalo E1 agora ganha, né? Muito bem. Bom, não ganha uma partida ainda, mas vamos ficar com 2 peões a mais, né? 2 peões a mais e uma belíssima vantagem. Bispo D5, tentar não pendurar nada aqui. Cavalo sem casa, tá chegando C4. Uma excelente estabilidade aqui. Vou pegar mais um peão, toquei em F2 também. Meu Deus, eu dei a torre, não acredito. O que tá acontecendo comigo? Não é a primeira vez que eu faço isso. Então tem briga. O que eu fiz, meu Deus? Recuperei aqui já. Um pouco, né? Temos um final empatado aqui. Pena que vai cair o peão. Mas é um final que aqui eu já não perco mais. Posso ganhar ainda às vezes, né? Quer dizer, posso perder também, né? Tô falando besteira. Claro que eu posso perder aqui. Ai, ai, ai. O que eu fiz? Ah, não. Tenho esse ainda. Agora eu tomo. Rei F6. Perigoso aqui pra ele. Ele vai querer empatar, né? Cacilda, eu vou ter que disparar o peão, né? Ok. É canto frio, ainda é sacanagem. Canto frio é muita sacanagem, né? F3 tem que ser, né? Tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso pra ele aqui. SP5.
Tá chegando em H2 o peão. Cuidado, hein, meu jovem. Aqui oficialmente não perco mais, né? H2 eu posso fazer? Esse aqui não ganha agora? Não, não, peraí. Ré H4 pode ser que... Não, Ré H4 ganha também, né? Ré F6 também ganha? Ré F6 ganha, né? Ele não tem cheque aqui. Ah, ele não tinha torre A1, H2 já ganhava, né? Ré H4 ele poderia ter algum cheque, alguma malandragem, sei lá. Ok, ele vai tentar defender. Esse final está ganho, com certeza. Não, é um final fácil. Aí. Deus, eu dei uma torre inteira. Como que eu faço um negócio desse? Par de bispo, 2 peões a mais. Tava tão boa a posição que eu dei a torre e ainda tinha um pouquinho de jogo, né? A torre inteira caiu. Ok, vamos pra análise. Vai estar partida legal, né? Pelo menos ganhamos no final. Vou reclamar. Mas podia ter sido mais direta, né? A precisão foi bem alta ainda, levando em conta, né? 83,9. Vou mostrar aí na tela para vocês. 83,9. Nosso amiguinho com a foto do dog dele aí. 75,7. Ele fez uma gafe, eu também fiz uma. 2 chances perdidas para mim, um erro, 3 imprecisões. Ele fez bastante erro em precisão. Tive 3 lances excelentes também e nenhum brilhante. Bom, a gafe eu já sei qual que foi, né? Vamos lá, vamos para análise. Então C4, E6, aqui cavalo F6 e D5. Então, o que eu quero que vocês entendam da coisa do repertório é que não é que você tem que conhecer muitas aberturas, né? Não é essa a ideia que eu quero passar, mas é importante conhecer alguns esquemas, né? Claro que eu comecei a estudar esquemas de abertura e padrões e formações de jogo contra certas aberturas, certas defesas, quando eu já tinha um nível, quando eu já tinha uma base bem avançada de jogo. Então eu não quero que quem está começando se atente a isso, né? Então, se você tem 1000, 1200, jamais quero que você saiba os detalhes da abertura catalã. Não faz sentido e é inapropriado para o seu nível, né? Você tem que focar em outras coisas. Mas assim, quando o branco joga esquemas de catalã, ou de hatch, cavalo F3, G3 por G2, é bem interessante. D4 é interessante, fica uma posição tipo de Benoni. Essa posição aqui é bem legal, esse padrão D pro C4. Geralmente ele vai fazer o dama 4 check para recuperar o peão. Pode rocar também se quiser, mas aí eu posso tentar defender o peão às vezes. Dama 4 check e aí cavalo BD7. Tem C6 também, que eu acho que é possível. Mas cavalo D7 é a linha mais normal. Dama pro C4 e aí o padrão que você tem que conhecer aqui é o A6. Tem outros lances aqui. Não é o único lance A6, mas A6 é um lance bom porque eu quero fazer essa formação aqui. B5, bispo B7 e depois C5. E se você viu o meu primeiro vídeo de dilemas de abertura, que faz muito tempo, né? A série que um dia vai voltar. Faz 4 anos que eu não faço nenhum vídeo da série. Mas eu comecei, acho que em 2018, talvez, a série, 2017 ou 2018. O primeiro vídeo de dilemas de abertura é a defesa Janovski, que é uma defesa contra peão dama, não é essa aqui, tá? Mas tem uma similaridade bem grande. Então o que eu quero fazer aqui? B5, bispo B7, C5 e bispo E7 muitas vezes. Essa formação de peças. Né? Qual que é a defesa Janovski? Que eu acho que muita gente joga até hoje, né? D4, D5, C4, E6, cavalo F3, A6. E aí, se o branco fizer A3, eu vou fazer o que aqui muitas vezes? Cavalo F6, vamos dizer que ele jogue aqui, eu tomo. E aí B5, bispo B7, cavalo D7 e C5. Essa formação aqui, vamos dizer que o branco joga de maneira meio ingênua aqui, né? Aqui, C5 e, sei lá, ele faz qualquer coisa, eu jogo bispo E7 e roque. Essa formação, preto tá até melhor aqui já. Essa formação, as peças conversam muito bem entre si.
que é o que eu falo nesse vídeo, bem antigo já, tem até um artigo também, que eu fiz, né, como enfrentar peão-dama. Então, nessa formação que o branco faz fianqueto, combina sim, claro que chega de outra maneira, a abertura, mas o mesmo conceito, o mesmo padrão, B5, bispo B7, C5, bispo E7. E isso aqui combina muito bem. Então, quando você começa a pegar o jeito, você vai ganhando o quê? Consistência no seu jogo. Porque se você jogar assim, se você começa a ver esses exemplos, estudar um pouco, né? De repente procurar uma partida, você fala, pô, eu já vi uma partida que o Anand jogou assim. Deve ser bom, né? Agora você pensa, por exemplo, cavalo C6 é um pouco estranho aqui, às vezes até jogável. Mas assim, se eu começar a jogar de maneira mais aleatória, por exemplo, sei lá, bispo D7 assim, bispo D6, bispo E7, é possível, né? Desenvolvimento um pouco estranho. Mas você vai falar, pô, mas eu não vejo o Kasparov jogar assim quando eu vejo o jogo dele. Não vejo o Anand jogar assim. Não vejo os grandes jogadores, o Fischer jogar assim. Então você vai começando a falar, pô, aquelas partidas boas que eu estudei, de repente você viu o livro do Kasparov, que tem partidas de grandes jogadores do passado, do próprio Kasparov também. Você fala, pô, é melhor eu imitar um cara desses, né? Na formação, né? Como você vai dispor as suas peças, né? Quantos jogos que você viu do Kramnik fazendo cavalo H6 aqui? Nunca. E você não faz cavalo H6 por dois motivos. Primeiro, porque você sabe que o cavalo tem que ir para o centro. Uma dica boa, né? Que raramente você pode quebrar. Cavalo H6 é um lance que muito raramente vai ser bom. Interessante esse lance, hein? Cavalo F5 e C5. Gostei dessa ideia. Não, brincadeira, é um lance muito ruim aqui. Mas além de você saber que as peças tendem a ir para o centro, você faz isso. Você não faz cavalo H6 também, porque você sabe que você nunca viu, né, o Nakamura fazendo isso. Vamos dizer que você acompanha mais o xadrez online hoje. O Carlsen fazendo isso. O Nepo, o Ding jogando nos torneios. Você nunca vê o pessoal jogar assim. Então você vê o quê? Você vê geralmente o Ding fazendo o cavalo F6, o Carlsen fazendo o cavalo F6. Então a gente tenta imitar, na medida do possível, os grandes jogadores. É muito difícil você imitar um jogador. Quer dizer, é impossível, né? Você imitar um jogador de elite por completo, senão você também seria um jogador de elite. Mas a gente consegue replicar algumas coisas, alguns padrões. Aí a parte do cálculo concreto é impossível, não tem como, porque depende de cada posição, né? Agora os padrões a gente consegue repetir bastante. Então aqui, quando tem o fianquete, é legal você tomar em C4 e tentar acelerar esse desenvolvimento com B5. Tanto que aqui o lance correto pro branco é dama C2. Porque B5 agora acho que dá problema, por causa da diagonal. A torre fica solta. Aí eu tenho que fazer C5, e muitas vezes o preto faz um torre A7 ou torre B8 para jogar de maneira um pouco mais lenta. Né? Até dá para jogar B5, mas aí eu dei um pouquinho de ar, um ar para a torre, né? O C5 evita que o cavalo pule em C6 aqui às vezes, dificulta, né? Quando o peão for para B5. Não fica o peão atrasado aqui. Então, dessa vez é necessário aqui. Quando ele faz A4, ele potencializa o meu B5. Porque ele não pode tomar. Né? Na hora que ele toma, cai a torre ali. Esse é um tema tático legal, né? Aqui o branco perdeu, olha a barrinha aí. Tá caindo a torre em A1. Então ele achou que ele estava evitando o B5, mas aqui ele não tá. Você viu que ele até usou um padrão, né? Vamos começar com a nossa aula de neurociência aqui, que eu sou muito especialista, como vocês sabem. Ele falou, pô, A6 eu vou jogar 4, porque eu evito o B5. Então ele foi num padrão, é um gatilho da mente dele. Tá certo o gatilho. Nem sempre vai estar certo na parte concreta. Nesse caso, um A4 é um lance. Não sei se dá pra dizer ruim, mas não é um lance grande coisa. Não é um lance bom, é um lance mediano e o preto já fica bem à vontade, né? Mas ele foi no gatilho. Pô, A6 ele quer jogar B5? Não, não vou deixar, vou jogar A4. Mas quando tem esse contato aqui, funciona o B5. E aí são as exceções das regras, né? Dama C2, bispo B7. Eu gostei da tomada dele em B5. Ele força eu tomar de bispo em A8, né? Então ele tomou lá. E como sempre o computador discorda da minha opinião, ele manda tomar de dama em A8. Que é o lance que eu queria fazer, né? Mas e aí? Pode sair entregando peão assim? Que festa é essa? Bispo C5? Muito xadrez pra mim, né? A dama tá. Eu pensei que a dama tá estranha aqui, mas assim, é uma posição sólida. Caramba, 2 pontos de vantagem. Difícil jogar xadrez, né? Agora esse aqui faz sentido. Ameaça cavalo D5 ganhando a dama, né? Esse é muito fino, né?
É, eu quero jogar assim quando eu crescer. Cavalo D5, ganha dama, né? Claro que ele pode escapar. Mas aí, por exemplo, dama F4, aqui já teria uma cara um pouco mais estranha, né? Ainda assim ia ser difícil entender que tá tão ruim assim. Mas cavalo D5, cavalo B4, ou simplesmente dama A1. Mas aí dama C7 ele volta. É, cavalo D5 ele dá como ganho já, depois dama A1. Impressionante. E aí a gente tá no outro ponto. Como que eu vou saber sacrificar esse peão? Ou o cálculo concreto, mas para chegar no cálculo concreto tem que desconfiar que tá certo. Então assim, eu olhei um pouco, parecia um pouco estranha a dama dele, mas eu desisti rápido disso. Não me parecia convincente. Uma posição sólida é difícil criar compensação, porque eu não tenho alvos para pressionar. Meu único alvo aqui vai ser a dama dele, e aqui a falta de desenvolvimento um pouco, né? Porque eu vou ter um dama 1. Mas finíssimo esse. Eu joguei bispo A8, lance mais humano. Roque C5, D3, bispo E7, cavalo A3, dama B6. Dama B3, bispo C6, e aqui ele tinha que tirar o cavalo, que é exatamente a ideia da posição. Ah, é muito legal, né? Entender as coisas. Porque se o cavalo sai, o que eu falei pra vocês? Cavalo D5, né? O lance. Que é o lance que ele vai indicar aqui. Cavalo D5, único lance. É um erro por causa desse. E aí eu consigo manter aqui a defesa no peão e você não consegue incomodar meu bispo. Então, olha só, olha a profundidade, olha o refinamento do computador. Cavalo H4 ele indica aqui. Parece um lance nada a ver, né? Porque eu tô sem perspectiva nenhuma. Só que aí, quando o cavalo D5, eu tomo isso aqui. E quando toma, cai o peão. E se eu tomar assim, agora o cavalo ganha vida, entra em F5. Tá certo que eu entreguei meu bispo, que é delicado, mas por outro lado eu também consegui colocar o cavalo em jogo aqui. É uma posição esquisita. Bispo F8 me chama atenção aqui, parece bom. Mas assim, eu tô ficando sem desenvolvimento, né? Me parece bom ainda Bispo F8. Mas aí ele indica D4 aqui, ameaçando dama E3. É quase mate aqui, né? Posição tensa pra caramba. C4, dama E3, eu tô com par de bispo, passei os peões, só que eu tô com o rei esquisito. Um desequilíbrio pesado aqui, mas como sempre o Engine diz que tá igualado. Eu gosto do preto aqui com o rei D8, mas assim, a posição tensa, né? Por enquanto tá fechada, eu demoro muito pra me organizar aqui, vou ter que fazer um F6, G6, tirar o bispo, tirar o rei, trazer a torre, ficar encolhidinho ali. Se eu não levar mate aqui, eu tô chegando legal na ala da dama com os peões. Mas é uma posição bem tensa aqui. O computador indica igualdade. Bom, mas aí ele jogou mais natural, jogou bispo F4. É, tinha jogado uma B7. Foi bem legal a análise, porque esses momentos todos aí foi bem indicado da B7. Esse momento aqui da B7 eu falei, né? Pra tirar a troca do cavalo. Eu joguei rock, cavalo E5, acabei permitindo. Ele ainda gosta da posição preta. É. É a mesma ideia, né? É, se bem que funciona o cavalo D5. Funciona bem. E agora ele tá meio inútil, né? O cavalinho A3. Torre C1, joguei H6. Lembra disso, essa dica é muito importante para vocês. Esse H6, quando você não tem nada de bom para fazer na posição, joga o H6. Não fica levando mate. Depois, uma hora a torre dele começou a entrar, não foi? Ele tinha umas ideias de entrada de torre. Ah, como é que você previu isso 20 anos atrás? Eu não previ nada. Não previ nada. Só que eu sei que em algum momento vai abrir colunas, em algum momento vai criar uns temas. E aí vai ser tarde para eu mexer o peão. Por isso que é bom fazer esse lance aqui, no momento que eu tô mais ou menos tranquilo. H3, e aí joguei uns lances meio aleatórios, torre C8, bispo F8 eu gostei. Bispo G5 eu pensei, mas não entendi qual era o motivo para esse lance. Bispo G5 e bispo F4. Pode ser. Ele dá uma vantagem enorme, né, pro bispo G5. Começar, o G4 foi bem questionável, né? Mas é que eu tô nessa postura. Eu vou ficar sólido, eu tenho uma vantagemzinha de estrutura pequena, um pouquinho mais de espaço, não tenho como evoluir. Se você pensou em jogar B4, esqueça, tá? Porque é um lance que dá estabilidade pro branco, né? E eu não consigo fazer C4, então eu não tenho ruptura, não tenho trocas imediatas. Não quero deixar trocar pro peão ficar fraco, mas eu tô ali. Eu tenho coisas boas na posição, eu tenho pequena vantagem. Eu tenho que ter paciência, né? Esse jogo desse vai e vem é muito comum em partidas de altíssimo nível também, tá? Não é uma coisa de blitz, porque é rápido pra ganhar no tempo, não. Faz parte do jogo. Você ali se mantém, você prepara uma hora, você pode pensar em fazer um B4 e bispo A4.
Ele também tá na expectativa com o cavalinho. Ele não tá feliz com esse cavalo, né? Também. Então aqui é fazer pequenos lances úteis, né? Tinha o bispo G5 que eu não vi. Fiz um lance da preguiça aqui, bispo F8, que também não é nem um pouco problemático. Bispo G3. E aí eu comecei a ativar minha dama, né? Fingir que eu vou entrar em D2. O tema do fingimento é um tema legal no xadrez. Você finge que vai fazer um dama D2. Ah, mas você vai fazer? Não sei. Não sei. Eu vou fingir que eu vou fazer dama D2. Ele que se vire pra defender ou não, né? Porque parece que eu tô ameaçando a torre, ameaçando o peão. Então, né, a ameaça é muito mais forte que a execução, né? Não é assim a palavra? Ameaçar o negócio é mais problemático, às vezes, pro seu adversário, né? Eu ameaço, se eu vou fazer, não sei. Sei que se vier, é sua vez. Né? Na sua vez você pensa. Jogou bispo F3, dama A6 aqui, melhorei minha dama, e aí torre A8. Duramente criticado. Ah, eu tinha C4 aqui. Eu tava de olho em C4, mas não tava entendendo. Toma, toma. Se cavalo C4, bispo B5, ele tá meio cravado. Se torre C4, bispo A3. E tem uns temas aqui, talvez. Como é que é? Bispo A3. Toma. Qual que é o tema aqui? Cavalo algum lugar? Ah, claro, cavalo E3. Até dama C4 funciona. Esse é bonito. Brilhante? Será não? Tá de sacanagem. Era o segundo lance do Engine. Esse tinha que ser brilhante, né? Cavalo E3 é um pouquinho melhor. Uma diferença pouca. Esse aqui é muito mais bonito, né? Pai, pimba, né? Cavalo E3. Esse é brilhante, pelo menos. Toma e aí pimba. Depois toma. Não sei, vai ganhar o final, né? Vai ganhar o final. 4 contra 4 vai ganhar. Esse peão vai acabar caindo, provavelmente. É, eu tava de olho em C4, mas não consegui imaginar nesse momento. Joguei torre A8, lance normal, H4. Bispo E7 gostei, E3 e agora eu gostei do dama 4 aqui. Eu pensei em cavalo F6, cavalo B4 eu não pensei, mas olha só. Eu acabei jogando dama 4, que eu acho que é legal também. Mas assim, pro seu adversário é ruim ficar parado também. Ele não soube ficar parado. Olha só, se você pegar aqui minha posição, vamos dizer, de uns 10 lances atrás. Eu não fiz nada demais aqui, tá? Só mantive a posição. Se a gente pegar a posição. Ó, esse aqui é o lance 25, tá? Lance 17, tava assim. Não mudou praticamente nada a minha posição. Nada. Eu fiz o quê? H6 e vim pra coluna A, que é a única coluna que pode ter alguma coisa. Isso em 8 lances. Eu não fiz praticamente nada. Eu fui e voltei com o bispo aqui pra. Opa. Tá assim, né? É, eu joguei o H6, joguei aqui, fui, voltei de novo, tranquilo. E nesses 8 lances, olha a diferença do que ele fez aqui. Ele construiu mais que eu, teoricamente, só que ele se enfraqueceu e deu problema esses temas aqui, né? Então, isso aqui é legal em alguns finais. Esse aqui pode ser, ganha um pouco de espaço aqui no centro, mas enfraquece umas coisas. E eu poderia. Dama 4 foi ok, tá? Mas eu poderia ter jogado a torre D8, que era um lance muito inteligente. Mais ou menos como o bispo F8 e o bispo E7, né? Porque eu voltei porque ele deu uma enfraquecida no peão. Agora eu poderia o quê? Opa, agora eu abri. Agora ficou solto o peão de D3, né? Agora eu posso voltar pra cá. Ah, mas você perdeu tempo. Não importa, ele não tá fazendo nada demais, meu adversário também. Aqui você não pode ser orgulhoso, né? Claro, eu jogo torre D8, agora esse peão tá o quê? Tá frágil. Quando o peão tá em E2, minha torre não tem nenhum serviço aqui em D8, né? Na hora que ele enfraquece, eu poderia ter jogado. O dama 4 tá bom. Tomei, e aqui. Nem sei o que eu tô ameaçando aqui. Mas ele jogou cavalo C2 e aí torre A2. E aqui ele tinha uma chance boa. Esse foi ruim, torre A2. É um lance super natural, né? Mas é um erro. G5 ele indica aqui. Mas aqui ficou bom pro branco, incrivelmente. Assim, ficou ok pra ele. Aqui ele tinha E4, que era um lance difícil. E4. E quando o cavalo sai, aí cavalo B4. Aí eu tô bem pior. Esse era bem chato. Que é um duplo, eu tenho que tomar. E agora eu quebrei minha estrutura. Mesmo que tá caindo em B2 aqui, tá vindo um G5. Esses peões podem cair. Ele pode começar a abrir esses bispos também. É, tá dizendo que tá defensável até pro preto. Tem um peão de B andando. É, talvez não seja tão claro ainda. Mas dá medo isso aqui. Ele tem muita liberdade aqui na hora da dama. Mas ele jogou esse que foi ruim. Bispo. O bispo B7 tá ótimo. Ele vai criticar, vai colocar como duvidoso. Esse aqui pra mim tá ótimo. Esse aqui
Eu acabei não olhando muito, mas no fim eu desisti, né? Tomava aqui. Ele pode tomar em D5, talvez, não sei. Ele fala isso pro D7, mas esse aqui tá bom também. E aí, se tomasse aqui, olha o tema agora. Ele se enfraqueceu muito, né? Agora tô ameaçando o cavalo e tô ameaçando o cavalo por E3 cheque. Que é, tá cravado ali, depois tá caindo o bispo. Ele jogou E4, cavalo B4 foi bom, cavalo B5, torre B2 eu gostei bastante aqui. Cavalo D3, talvez ele teria um torre D1 para me incomodar aqui embaixo. Mas esse aqui eu gostei bastante, mantém as ameaças. Ele voltou, tomei em D3. E aí, se torre D1, bispo A6 eu ia jogar. É isso, né? Tem coisa melhor? Bispo A6 tá bem ganho, né? É. Ameaçando C4 aqui. Tinha até um cavalo F2 mais violento, depois bispo H4 e tá caindo, sei lá, vários peões. Mas esse aqui... Não, desculpa, ele jogou torre C3... Aí cheque, claro, cavalo E1, peguei o bispo, eu tenho 2 peões limpos, mas como é que eu entrego a torre aqui? Meu Deus do céu. Que desconcentrada, né? Nossa senhora, eu tinha 30 segundos a menos aqui. É a única coisa que eu não posso fazer... Eu acho que eu falei isso, acho que eu ziquei, na verdade, né? Eu falei, é só não entregar nada aqui. Acho que eu falei isso um lance antes. Tá muito ganho aqui. Muito simples, porque realmente só não pode entregar uma peça. Mais nada, né? Porque ele tá todo estourado. Eu tenho 2 peões a mais. Meu rei tá firme. Posição totalmente aberta. Ele tem problemas no rei. Aí eu falei, opa, peãozinho de graça. É nóis, hein? Será que aqui tem chance de estar equilibrado se eu pegasse mais um peão? Não, tá. É torre a mais é complicado, né? Bom, óbvio que eu não vi a torre, né? Qualquer lance de torre tava bom aqui. Eu tomei aqui. Meu Deus do céu. Falei, pô, o cara é bobinho, né? O cara entregou mais um peão, 3 peões a mais. Tô pegando o quarto peão a mais aqui. E aqui ele já se enfiou nos temas, né? Ele rapidamente pendurou aqui, cavalo C4. Né? Não é tão fácil ele ganhar aqui com um minuto pra cada, né? Eu vou começar a avançar, trazer o rei. Meu bispo tá bem firme aqui. E ele já pendurou imediatamente, né? Lá. E aqui é um final que é pra tá empatado com certeza, né? Poderia jogar G5, talvez, levar o rei pra cá, botar o bispo aqui. Mas eu deixo ele avançar aqui, lá. Faltou um pouco de objetividade, bispo A1 importante pra não levar F5. E ele quer empatar aqui. E eu não vou empatar depois de agora, né? Eu uso o peão dele como escudo aqui. Eu começo a avançar meu peão. Óbvio que tá empatado ainda, mas assim, o peão de F5 dele atrapalha as voltas, né? Ele não tem cheque, ele não tem nada. E de repente ele não consegue voltar direito aqui. Torre F3, óbvio que empataria também, né? Inclusive até torre por G7 empata aqui, né? Porque é canto frio, né? Até esse lance empatava, né? Ele traz o rei pra lá e empatou. Jogou lá, voltei. E aí H3. E aí tá quase tendo que tomar cuidado aqui. Porque torre H2, rei G4 eu ganho, eu acho, né? Aí ele jogou lá bis P5. E ele jogou rei E4, agora perdeu, ó. Perdeu. É, eu tô ameaçando H2, vou tomar aqui. Vai empate muito fácil, né? Quer dizer, eu tô ameaçando tomar direto, né? E jogar G5 e G4. Ele pode até se confundir em algum momento. Agora esse aqui eu ganho, né? Primeiro eu achei que ele pendurou com esse, mas ele não tem torre A1, né? Depois eu me dei conta que eu tô tomando ali. E aí RH4 funciona também? Não funciona também, né? Eu tinha medo de levar alguma coisa aqui, um cheque por trás, mas não dá, né? Isso aqui é o mais seguro, o rei F6. E aí ele jogou esse, é um final bem tranquilo de ganhar. Contra um cara mais rápido, não sei se era tão tranquilo, mas assim, dame peão contra torre peão é bem fácil sempre. Quer dizer, a não ser que ele tivesse bem estabilizado na defesa, assim, com a torre, né? Mas aqui uma hora ele acaba ficando sem espaço aqui. Aqui eu vou subindo com o rei, com a dama, né? Enfim, aqui. Muito finalzinho de tempo era mais fazer pré-move mesmo, né? A dama F5 ganhava aqui, né? F3, G6, né? Faz oposição. Mas aqui caiu o tempo dele. Aqui o problema é que os pré-moves é muito mais difícil pra ele também, né? Porque ele tá só com a torre, eu consigo dar cheque de 1000 jeitos. Ele não consegue esconder o rei direito. Partida legal de novo, hein? Partida legal aqui. A gente encontrou um padrão legal. A gente, né, eu falei aqui, eu ensinei pra vocês mais um padrão legal contra a abertura catalã, abertura hatch, que é tomar em C4 e acelerar um A6, B5 pra colocar o bispo na diagonal. E depois o jogo flui meio que tranquilo. E aí fica essa. Legal que ele conhecia esse tema do dama B3. Achei legal mesmo.
o tema de de colocar pressão no meu peão aqui, né? Aqui. E aí ele tentar tirar o cavalo em algum momento, forçar a tropa, porque o plano estratégico ele queria fazer isso. Que eu mostrei já, né? Tanto que cavalo D5 é o tema. Mas se eu tomar aqui, vamos dizer que ele toma, eu não tenho como defender o peão, esse é o problema. Aí eu tenho que jogar B4 e eu vou dar essa casa pra ele. Eu dou vida pro cavalo dele e eu perco o quê? Mobilidade. Né? Ainda tá igual, como eu falei, não era problemático. Mas eu já acho um pouco mais fácil do branco jogar aqui, se eu tiver que dar essa casa, né? Eu não quero dar estabilidade pra ele, eu quero que o cavalo fique estranho a 3 e ficou até o fim do jogo, né? Depois ele voltou por aqui, mas o cavalo ainda ficou meio desajeitado, né? Muito bem, vitória número 261 e chegamos em 2407 de rating. Não esquece de deixar aquele joinha se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise. E é isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.